uma promessa, um juramento, uma bruxa e um espadachim. O que pode nascer desta união? 500 anos se passaram e só agora algo começou a ser revelado. O tal do Whis. Mas, afinal, o que é isso? E se eu te disser que no mundo onde a magia é tudo, onde ela representa o orgulho supremo, o ser mais perigoso é justamente aquele que não usa magia? Buenas, viventes! Tudo certo? Aqui, Gaúcho, Sadi. E hoje a gente vai entender como Will Serford, dentro de História, Wand and Sword, não só desafia esse sistema, mas talvez seja a prova de que ele nunca funcionou como deveria. Mas só que o detalhe, antes de a gente se aprofundar nisso, tenho que alinhar contigo alguns pontos. Primeiramente, esse vídeo vai tratar de spoilers, certo? Se tu só tá acompanhando pela animação, cuidado. Se tu já tá em dia com o mangá, legal. E outra coisa, muitos dos termos que aqui estão vêm de interpretações populares, de wikis, fandom e discussões da comunidade, porque o mangá ainda não abriu tudo de forma técnica. Então, isso aqui não é somente uma análise, é uma leitura baseada no que já foi mostrado, enquanto os detalhes mais finos ainda estão na mão do autor. E talvez seja por isso que tanta coisa ainda parece estar fora de lugar. Porque, no fim, a pergunta não é como o Will luta, mas o que exatamente ele está usando para lutar? Porque, afinal, uma espada pode usar magia? Ou o que a gente chama de magia nesse mundo ainda está incompleto? Essa é uma dúvida que ainda me questiono. Será que temos algo a se aprofundar nessa história toda? Será que o Will é um fora de curva? Um fora de norma? Ou será que as normas ainda estão se adaptando e elas estão ao contrário? Deixa o seu comentário. E não esqueça de deixar o seu like, se curtiu essa análise, o seu comentário e ativar o sininho. Além de que é importante você se inscrever no canal. O Whis, ele não começa com o Will. Ele é um conceito muito antigo, criado em um período onde a magia pura não conseguia fazer frente, e muito menos a força física conseguia resolver alguns conflitos. A solução da grande maga Mercedes foi unir os dois, não como um complemento, mas como dependência, criando um sistema onde espada e magia funcionam juntos. Só que esse conceito desapareceu com o tempo, como se tivesse sido deixado de lado. O que o Will faz não é criar algo novo, é reativar algo que já existia, mas que ninguém mais havia conseguido alcançar. Outro detalhe que é importante a gente ter uma ideia é como que funciona a mecânica desse poder, porque é aqui que tudo começa a fazer mais sentido. Porque o corpo do Will, ele é capaz de armazenar magia, mas não consegue liberá-la da forma convencional, o que o torna, na teoria, inútil dentro daquele mundo. Só que isso muda quando a espada entra como intermediária, funcionando como uma válvula de escape, que transforma esse acúmulo de poder utilizável por um tempo limitado, cerca de 50 minutos, quase uma hora. Quem não podia usar nada e agora consegue usar por quase uma hora, já tá ótimo, né? Isso significa que o Whis não surge como vantagem, mas como uma adaptação forçada. Um sistema que existe porque o corpo do Will simplesmente não obedece às regras
normais. A partir daí, fica claro que as formas do Whis não são variações estéticas, mas registros diretos das experiências que o Will sobreviveu. O primeiro sinal disso tudo aparece ainda na dungeon, quando o Will e os outros enfrentam uma ameaça muito acima do esperado. Um Evil Grand Duke, ao receber o ataque do fogo de Xion, ele não desvia, mas absorve e devolve através da espada, dando origem ao Ignis Whis, estabelecendo um sistema da base onde ele não cria poder, ele responde o que é imposto sobre ele. E é justamente esse estado, no entanto, ainda limitado e passivo, preso no cenário que oferece. E é justamente essa limitação que vai tornar o próximo momento tão decisivo, quando o Glaus Whis aparece ligado ao Julius e o contexto da batalha, mostrando que o Whis já começa a incorporar não apenas o combate, mas também as conexões construídas. Esse processo ganha peso real com o Tearis Whis. 装填完了。ティアリスリース Durante o Festival de Termalia, em que os magias Bender reerguem a Grande Barreira para proteger os céus dos invasores, surge um Devander, uma criatura conhecida por já ter matado Magia Vender no passado, trazendo um nível de ameaça completamente fora da curva. E é nesse ponto que o acúmulo do Will chega ao limite. Com o auxílio do Pin, ele rompe essa barreira e libera o Limit Off, a nossa forma branca. E esse momento não representa somente um domínio, é um transbordamento, tchê. É o poder que ele sempre esteve ali, sendo liberado de uma vez, sem contenção. E ainda mais, durante o confronto, ele tem a sua espada quebrada. Porém, quando tudo achava que o Devender estaria na vantagem, o Will recebe um auxílio da Albis Magia Branca, a Eupharia, lhe excede um pouquinho do seu poder, criando, assim, a Albis Whis, combinando o Whis com a magia de gelo de nível da magia Vender, reforçando essa união entre espada e magia, podendo alcançar um patamar muito além do esperado. Após a derrota de Devander, ela marcou o início do domínio do Whis, mas o primeiro momento em que ele foi completamente dominado, liberado, visto com perfeição. O Finn finalmente está podendo cumprir a sua promessa com a Mercedes, após 500 anos. A partir dali, o problema deixa de ser acessar o poder e passa a ser compreender o que fora feito. Até então, o Will ainda dependia do cenário, precisando ser atingido para acessar determinadas respostas, como aconteceu com o fogo do Xion no calabouço. Mas o que vai mudar depois desse ponto é justamente essa limitação. Com o treino lá na torre, com a supervisão do Sir Riden, ele desenvolve o Prime Pathos. E é aqui que o funcionamento do Whis começa a se tornar de verdade. Em vez de depender exclusivamente do poder externo, o Will passa a acessar a magia através das próprias memórias, sensações e experiências acumuladas. Aquilo que antes precisava acontecer no corpo, agora pode ser reproduzido pelas lembranças. Isto muda completamente a lógica do combate, porque ele deixa de reagir e passa a escolher quando e como utilizar cada aspecto do que ele vivenciou. Essa mudança, no entanto, ainda não é um domínio completo, mas apenas o início do controle. A evolução tática realmente é consolidada após o treinamento com o grande magia Vender Zio, ou Senhor dos Trovões, onde, ao sobreviver ao ataque Saga, o Will manifesta o Zalgia Whis e aprende o Tactical Reload. Nesse estágio, o sistema deixa de ser apenas acesso
e passa a ser o controle em tempo real, permitindo alternar entre diferentes propriedades da magia durante o combate. O Dualus Whis, associado a Lihana, entra como complemento dessa fluidez. O ritmo da luta deixa de ser imposto pelo inimigo e passa a ser definido pelo próprio Will. O que antes era limitação se torna em versatilidade. E o que não era simplesmente somente uma reação se torna um domínio. E conforme essa progressão avança, o Whis revela uma camada ainda mais profunda. Ele não carrega apenas magia, mas tudo aquilo que o Will viveu ao longo dessa jornada toda. Cada forma deixa de ser apenas uma resposta técnica e passa a representar uma existência concreta, muitas vezes ligada às outras pessoas. O Fullbat Whis surge da conexão com a Colette, trazendo estabilidade e peso, ligado também à magia da Terra. O Zephyrus Whis, ligado ao Wingnall, adiciona mobilidade, fluidez que o vento traz. Já o Dax Whis, vindo do confronto com o professor Edward, representa a capacidade de suportar, transformar pressão externa em resposta. Lembrando sempre que o nosso professor Edward é usuário da magia negra. Nesse ponto, o combate deixa de ser individual. O Will não luta apenas com o que ele absorveu, mas com tudo o que ele construiu. Cada forma é, ao mesmo tempo, cicatriz e um vínculo. E é justamente essa combinação que transforma o Whis de um mecanismo instável em um sistema completo. E é por isso que o Will se torna um problema para o sistema. Porque se alguém que não consegue usar magia da forma tradicional avança esse nível, então a falha não está nele, mas o próprio modelo define o que é poder nesse mundo. O Whis deixa de ser uma habilidade diferente. Passa a ser evidência do que existe algo muito além do que já for estabelecido como regra. E quando a gente olha para tudo isso, a pergunta muda completamente de forma. Não é mais sobre até onde o Will consegue chegar, mas o que acontece com o mundo inteiro quando alguém prova que as regras ainda estavam incompletas. E é desde o começo, porque até aqui uma coisa já ficou clara. O Will aprendeu a lidar praticamente com todas as naturezas da magia. Gelo, fogo, vento, terra, raio e até mesmo a escuridão. Cada uma delas carregando uma experiência, um vínculo, uma cicatriz transformada em poder. Mas isso abre uma última questão, e talvez a mais principal e a mais importante. E a magia de luz? A magia do próprio líder dos Magia Vender, Aaron. Se o Whis é capaz de absorver, adaptar e responder a tudo que existe dentro desse sistema, então o que acontece quando ele encontrar aquilo que teoricamente está no topo dele? Até aqui temos apresentado o limite. Ou será que ainda está faltando alguma peça? Foi falado de um quinto elemento. Que elemento é esse? Comentem! Quero ver as suas opiniões. Se tu curtiu esse tipo de análise, se inscreve no canal e compartilha a tua visão, porque é exatamente nessa discussão que a gente começa a enxergar o que o História ainda não revelou por completo. E eu deixo para ti, que chegou até o final, o meu forte quebra-costela. Grandíssimo abraço e até o próximo vídeo. Gaúchos e gaúchas de todas as querências!